Ainda bem que colocar letras grandes aqui, porque eu sou sem óculos. Depois de uma certa idade, a gente fica mocinho, né? Então, sejam todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Um bom dia a todos, bom dia aos nossos companheiros da internet. Estamos iniciando aí mais um domingo, mais uma oportunidade de estudo, né, desse encontro que é realizado. Então, quando nós entramos pelos portões da casa, já somos envolvidos com muito carinho e somos atendidos naquilo que nós necessitamos e que precisamos. Bom, então sejam todos bem-vindos, considerem-se abraçados pela espiritualidade e aproveitemos ao máximo o que estaremos conversando hoje. Nós temos alguns recadinhos, né? Nós estamos, nossas reuniões públicas acontecem às terças, às 20 horas, e domingo, às 10 horas. E também, no domingo, nós temos a evangelização infantil. Então, os pais deixam as crianças com as nossas orientadoras, tem brincadeiras, tem atividades, enquanto os pais aproveitam a reunião pública. Nós temos também nossa área social, em que atendemos 185 famílias com a doação de cestas básicas. E contamos sempre com a ajuda dos nossos colaboradores. Então, continue nos ajudando para que possamos atender e possivelmente aumentar a quantidade de famílias assistidas pelas nossas atividades assistenciais. Nós temos também aos sábados a equipe do lanche, né, se reúne ao sábado para a preparação de lanches, que serão distribuídos aos moradores entre as estações Carandiru e Tietê. É um trabalho voluntário, é um trabalho grandioso, sabe, que nos mostra realmente o quão felizes nós somos de termos e podemos dividir um pouco do que temos com aqueles que nada têm. É aí que nós aprendemos verdadeiramente o sentido da caridade e do amor ao próximo. Então venham participar com a gente, venham trabalhar conosco, é aberto a quem quiser participar, é só chegar às 16 horas e mão na massa. Nós estamos precisando de trabalhadores, de pessoas que venham juntar ao time. Tá? Nós também temos o plantão de orientação, que é realizado 15 minutos antes de cada palestra. Então, se precisar conversar, se precisar desabafar, se precisar tirar alguma dúvida sobre o Evangelho no Lar, sobre algum outro problema que tiver, só procurar o plantonista que estiver disponível. Tá? E o mais importante, nós temos, para quem não faz e gostaria de aprender a fazer, a prática do Evangelho no Lar. É uma forma de harmonizar o nosso lar, as pessoas que ali convivem, né? E através do quê? Da leitura do tema do Evangelho, a conversa, troca de ideias sobre aquele texto que foi lido, faz-se a prece, faz-se a harmonização, e a semana corre melhor. Por quê? Porque o lar está harmonizado, tá? Mas ninguém quer participar? Não tem problema. Você participando, você fazendo, que seja você que faça, peça, e com o tempo as pessoas vão participar. Tá bom? Então, se tiver dúvida como realizar, procurem nossa direção, os nossos trabalhadores que orientarão como fazer. Ok? Nós estamos também na nossa campanha de Natal. E para ajudar com nossas cestinhas de Natal, precisaremos de panetones, tá? Que precisam ser das marcas Tome, Visconti ou Panko, de 400 gramas e de preferência de frutas. Quem puder participar com a gente, a entrega até dia 5 de dezembro, tá bom? E quem puder participar com a gente dessa campanha de levar o Natal dos nossos companheirinhos aí nas instituições da cesta, nós aceitamos de bom grado, tá? E é isso, meus amigos. Então vamos nos preparar, vamos nos acomodando da melhor maneira possível, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, aos bons companheiros da espiritualidade, e vamos agradecer a todos, agradecer a Deus por essa oportunidade de estudo, de aprendizado, ao nosso Mestre Jesus, que é o exemplo a ser seguido, aos companheiros de espiritualidade que já estão ao nosso lado, nos atendendo. Agradecemos por tudo, Senhor, e que possamos aproveitar o máximo que estaremos conversando nesta manhã de domingo. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho nosso companheiro Olímpio, que terá para nós a exposição
da manhã de domingo. Olímpio, seja bem-vindo a esta casa. Bom dia a todos. Tudo em paz? E sim, né? Deixa eu só localizar aqui. Bom, o tema que foi solicitado para reflexão dessa manhã consta no livro Saúde Mental à Luz do Evangelho. E nada mais apropriado, né? Agora mesmo eu estava falando com a minha colega aqui, né, sobre algumas questões e como é importante hoje a gente debater cada vez mais a questão da saúde mental. Até com uma questão cultural das casas espíritas, a gente acaba sempre direcionando o tratamento das pessoas que vêm à casa espírita como sendo um problema de ordem espiritual. É mais comum, faz estar mais, digamos assim, mais, né, mais frontalmente falando, diretamente com os problemas que a gente consegue diagnosticar. Mas a gente também tem que levar em conta, né, a questão da saúde mental mesmo, né? Que não tem exatamente uma ligação direta com a questão espiritual. Ou seja, a questão espiritual, via de regra, são aqueles irmãozinhos que muitas vezes se aproximam da gente, né? Não sempre com o intuito de vingança, né? Que muitas vezes a gente pensa que o chamado espírito obsessor, eu particularmente eu prefiro chamar de enfermo, né? Aquele irmãozinho que está enfermo, como alguém que está vindo até nós com o intuito de provocar alguma coisa que, por um ato de vingança. No entanto, a saúde mental, a gente consegue separar um pouco, né, dessa linha de pensamento, essa linha de raciocínio, não atribuindo sempre, como disse, né, a questão espiritual, a questão dos nossos irmãozinhos que se aproximam da gente, eventualmente. Tá falando? Dá para ouvir bem? Dá para ouvir bem? Tá, né? Bom, eu fiz essa introdução meio que para a gente poder entender melhor a questão do estudo dessa manhã. Como eu disse, o tema se encontra no livro Saúde Mental à Luz do Evangelho, e o tema principal se chama Amanhã. Foi tirado também um pequeno trecho do Novo Testamento, onde está aqui em João, capítulo 12, versículo 35, onde Jesus faz esse seguinte comentário às pessoas que estavam ao seu redor. Respondeu-lhes Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. O que ele quer dizer nesse momento que Jesus fala essa orientação, faz essa orientação? Ainda por pouco a luz está convosco, ou seja, ele, Cristo, estaria ainda por algum tempo entre aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém. É aquele momento em que Cristo chega a Jerusalém, naquela famosa passagem, né? Que ele solicita, inclusive, aos seus apóstolos que vão, busquem um animalzinho, um pequeno jumento, para que ele possa adentrar a cidade, né? Tal como foi profetizado lá atrás no Velho Testamento. Jesus não queria, de maneira alguma, subverter os ensinamentos do Velho Testamento. Ele estava dando uma orientação, digamos, um pouco mais refinada sobre os textos antigos, porque naquele momento, pelo menos, aquelas pessoas que estavam ali ao lado de Cristo já tinham um pouco mais de compreensão para poder assimilar suas lições. Mas ele não queria, como eu disse, subverter os ensinamentos do Velho Testamento. Então, se havia lá no Testamento Antigo uma profecia em que dizia que o Messias adentraria a cidade, né, montado num animalzinho de pequeno porte, justamente para simbolizar o quê? A humildade do Cristo. Porque muitos esperavam o Messias
de uma maneira, digamos, mais rica, mais glamourosa, né? Muitos achavam que Jesus seria como, né, como se diz, aquele que seria um general, por exemplo, para poder libertar os judeus do jugo dos romanos. Então eles pensavam que Cristo chegaria, né, com um exército, porque durante tantos anos falando do libertador, o libertador, mas eles queriam isso, né? Tanto é que para muitos judeus até hoje Cristo não é reverenciado, né? Talvez nem seja tão aceito, porque eles ainda acreditam nessa possibilidade, né, de que venha o Messias da forma como eles imaginam, né? E Jesus, para poder cumprir né, os ensinamentos do Velho Testamento, ele faz por onde cumprir, né, até nesses detalhes, aparentemente pequenos, mas de uma simbologia muito grande, porque ele mostrava ali que a humildade dele entender que ele ali era uma pessoa igual aos outros, né? Ele não veio ali com pompa, nasceu numa manjedoura, como todos nós já sabemos. Então ele queria mostrar isso, que todos podiam alcançar a luz, porque não havia, pelo menos em tese, uma distância muito grande entre aquelas pessoas, entre nós, particularmente nos dias atuais, e o próprio Cristo, porque ele se fez uma pessoa, digamos, um pouco mais próxima para nós. Continuando nessa questão, o próprio livro no qual foi pensada a lição dessa manhã diz aqui, nos 2 primeiros parágrafos: não devemos deixar para amanhã o que nos compete fazer hoje. Amanhã talvez sejam outras dificuldades, as circunstâncias se modificam com muita rapidez. A oportunidade que nos foi apresentada no intuito de servir, talvez não retorne mais. A mesma situação se dá quando temos à nossa frente uma situação drástica que nos convoca à mudança de postura e, por razões diversas, nos acovardamos e cedemos à nossa própria convenção. Ou seja, a lição, o título é amanhã. Ele não está falando da questão do futuro, aquilo que nós podemos fazer amanhã, aquilo que nos reserva amanhã. Na verdade, ele está falando do hoje, do presente. Não deixar para o amanhã aquilo que de fato podemos realizar hoje. E são inúmeras situações nas quais muitas vezes a gente se debate, talvez por insegurança, por medo, ou talvez até por orgulho de não querer modificar algumas coisas de nossas vidas, para poder atender ao chamamento da espiritualidade, ao chamamento de Cristo. Isso eu falo de uma maneira geral, inclusive a respeito, né, da minha própria pessoa. Porque outras vezes a gente foi, né, convocado, chamado, convidado, né, a ingressar, né, na seara de Jesus para poder, não para poder salvar o mundo, que seria uma pretensão muito grande, não é mesmo? Mas para salvar a si próprio, salvar a mim mesmo. E, no entanto, a gente vai meio que protelando, vai adiando, falar, ah, não, hoje não tô ainda pronto para isso. Eu tenho outras prioridades para resolver. Aí eu tenho que fazer a faculdade, eu tenho que procurar um emprego melhor. Depois vem um casamento, aí vem filhos, né? E sempre a gente vai adiando, vai adiando. Em algumas situações, né, nós sentimos o peso da vida que vai nos pressionando e nós vamos buscar ajuda, né? Seja numa casa espírita, ou seja em qualquer outra instituição religiosa na qual nós nos sintamos afinizados. Mas uma vez recuperado daquele momento de angústia, de aflição, aquele momento de pressão, a gente começa a meio que abandonar aquele caminho de novo.
eu estou me sentindo mais aliviado, aquela pressão que eu estava sentindo melhorou, aquela dor de cabeça que não passava nunca, passou. Então, uma vez que esses sintomas, né, cessaram, muitos de nós acabam mais uma vez adiando o compromisso com a espiritualidade, porque os sintomas passaram. Mas e as causas? Aquilo que estava motivando aquela dor de cabeça, aquela pressão no peito, aquela angústia, tem uma causa. A espiritualidade, no momento que nós estamos aqui hoje, daqui a pouco nós vamos tomar o passe, ela vem com todo o amor, com toda a atenção e vai fazendo aquela transfusão de energias e muitos daqueles miasmas que estavam impregnados no nosso corpo espiritual vão caindo por terra. Quem tem olhos de ver, que tem essa possibilidade de ver todo o campo visual que se faz, percebe isso que eu estou dizendo. É como se fossem pequenas camadas que ficam sobrepostas sobre o nosso corpo espiritual. E conforme a gente vai tomando o passe, aquela energia que vai descendo sobre nós, aquela luz, vai retirando aquelas camadas mais grosseiras. Por isso que a gente se sente mais leve, se sente mais calmo. Mas uma vez que nós retornamos à nossa vida cotidiana, muitas vezes a gente acaba retomando o mesmo comportamento, as mesmas ações e vamos adquirindo outras tantas camadas, né, de energias deletérias. Isso requer o quê? Mudança de atitude, mudança de comportamento. Caso contrário, a gente pode tomar dezenas de passes, e a nossa postura continuando a mesma, né? Nós vamos acolher outras tantas influenciações negativas. As pessoas aqui, muitos aqui que estão presentes, devem conhecer aquela parábola do filho pródigo. Alguém conhece? Todos conhecem? Bom, quem não conhece aqui? Não conhece? Então eu vou falar rapidão assim. Tinha um jovem, né, que ele sentiu que estava insatisfeito com a vida que ele tinha. Não porque ele fosse uma pessoa com dificuldades financeiras para a época. Ao contrário, o pai era um próspero comerciante, tinha lá uma fazenda ou uma propriedade onde que criava lá as ovelhas e outros animais. Então, para a época, podia-se dizer que ele era uma pessoa de posses. Esse jovem, né, querendo, insatisfeito com aquela vida, que na visão dele era uma rotina que não tinha fim, era levantar, cuidar dos animais, depois cuidar da terra, e depois voltar, né, a dormir. Então era uma coisa muito monótona. Ele queria conhecer o mundo, queria conhecer outras situações. Ele chega para o pai e fala assim: Olha, eu queria que o senhor me desse a minha parte na herança. Simples assim. Queria que o senhor me desse a minha parte na herança, porque eu quero conhecer o mundo, quero, né, viver melhor, conhecer outras coisas. Mas ele não estava buscando, digamos assim, um curso, né, buscando é, alguma atividade mais nobre, algo do gênero. Ele queria, na verdade, era ir para farra, literalmente falando, né? O pai, tudo bem, é isso que você quer? Então, deu a parte da herança dele, ele, né, aquilo que seria o mais natural que ele recebesse depois que o pai, né, desencarnasse. Mas o pai, atendendo à vontade do filho, falou: tudo bem, aqui está a sua parte, seja feliz. E lá foi o filho, né, para a vida. E foi gastando aqui, foi fazendo uma farra colar e foi se divertindo lá. Chega uma hora que o dinheiro acaba. Fato, não é mesmo? Acaba. E ele não tinha mais da onde tirar os recursos. E foi tentando trabalhar aqui, tentando trabalhar lá. O último trabalho que ele teve, ele era cuidador de porcos. Porcos. Ele não queria trabalhar para atender o pai no serviço, né, que o pai tinha falado para ele.
mas ele teve que ser cuidador de porcos. E ele pensou um dia assim: nessa fazenda, os porcos se alimentam melhor do que eu. Você vê ao ponto que ele chegou. Ele pede, né? Ele recebe essa inspiração e resolve voltar para a casa do pai para pedir desculpas. Ele não pensou em voltar amanhã. Ele queria resolver isso hoje. A atitude dele tinha que ser hoje, né? A sua reformulação tinha que ser hoje, não amanhã. Ele retorna sem saber exatamente se o pai o perdoaria ou não, mas ele retorna. Chegando na fazenda, ele pede desculpas, pede perdão ao pai, e o pai prontamente o recebe de volta, feliz, e promove uma festa, manda matar um ou dois animais para poder fazer um banquete e tudo mais, o que causa também um ciúmes danado com o irmão mais velho, que diz assim ao pai: eu continuei ao seu lado o tempo todo, servindo naquilo que o senhor sempre orientou, trabalhando como o senhor sempre exigiu, e o senhor nunca matou um animal para poder fazer uma festa para mim. Ele foi embora, levou a parte da sua herança, a herança que cabia a ele, gastou tudo, voltou maltrapilho e o senhor recebe com festas. Ele fala assim: você nunca me deixou, é fato. E aquilo que cabe a você está reservado. Acalme seu coração. Eu pensava que eu nunca mais fosse reencontrar o meu filho e hoje ele está de volta. Por isso eu estou em festas. Ele voltou e voltou melhor. Essa é uma parábola que Jesus passa né, às pessoas que estavam ali né, ouvindo suas palestras, suas pregações, dizendo que para Deus, ali, a parábola está pegando uma situação do dia a dia. Jesus fazia muito isso, para que as pessoas pudessem compreender melhor os seus ensinamentos. Ele pegava sempre uma situação corriqueira do dia a dia e transportava isso como um ensinamento de Deus, de Jesus. Então, o pai que está ali recebendo o filho, na verdade é Deus que nos recebe outra vez e quantas vezes forem necessárias. E Cristo, que ali o pastor das ovelhas, que também entende que nós somos ovelhas desgarradas muitas vezes, e que ele nos recebe de volta ao redil, porque é importante para ele, não que as 99 ovelhas que continuaram no cercado ali, mas aquela que se perdeu foi acolhida de volta. Para Deus, aquele jovem que ele está representando, somos em grande parte nós mesmos, que muitas vezes nos perdemos nos caminhos, nas diversas encarnações, mas o Pai nos recebe de volta e a espiritualidade fica em festa quando nós retornamos, que caímos em si para poder retomar o caminho, ou seja, a atitude que nós temos que ter não deve ser reservada para ser feita no dia seguinte ou no amanhã, tem que ser sempre hoje. A mudança que nós desejamos para o mundo tem que acontecer hoje em nós mesmos. Outra passagem interessante também está em João, no mesmo texto que foi solicitado aqui para a reflexão, só que aqui está, no mesmo capítulo 12, isso aí eu fui buscar para poder entender um pouco melhor a questão, o ensinamento. Aí vai encontrar aqui no versículo 3, uma passagem de Maria, que era irmã de Marta e irmã de Lázaro. Lázaro, vocês conhecem, aquele que foi, né, teve a vida de volta através de Cristo. Consta que a família de Lázaro, ou seja, Maria e Marta, eram muito próximos de Jesus, assim como o próprio Lázaro também era, né? Em um certo momento, né, depois já de Lázaro retomado à vida, Cristo estava ali
próximo para fazer uma refeição com a família e Maria pede licença para ungir os pés de Cristo, que na época também era uma referência não de servilismo, mas de humildade. A mesma forma como Jesus lava os pés dos apóstolos, um sinal de humildade da parte de Cristo, ensinando que nós também devemos servir ao próximo. Naquele momento, Maria pede licença para poder ungir os pés de Cristo com um óleo refinado para a época, caro, muito caro. Judas, naquele momento, contesta a atitude de Maria e fala assim: seria mais prático vender esse óleo, pegar esse dinheiro e dar de comida para os pobres. Em parte, era um raciocínio pragmático da parte dele. Mas Jesus fala para ele: não, ela está me preparando para o dia do meu sepultamento. Então veja a sensibilidade de Maria. Ela estava ungindo, lavando os pés com aquele óleo, e uma parte seria reservada para que no dia do sepultamento ele pudesse ser também limpo das chagas antes de fazer todo o preparativo para o sepultamento dele. Então a sensibilidade dela mostrava que ela tinha que agir naquele momento, não esperar o amanhã. Ela tinha que fazer ali, naquele momento. Judas não entendeu isso naquela hora. Ele estava sendo pragmático. Mas a gente pode pegar esse dinheiro e dar de alimento. Mas ele fala assim, reitera Cristo: enquanto eu estiver com vocês, né, em breve eu não estarei mais. Mas esses que têm fome hoje serão alimentados por vós no futuro. Então hoje, deixe que ela faça aquilo que tem que fazer. Porque assim ela foi inspirada e ela atendeu o chamamento. Então, essas passagens mostram claramente o quanto que nós devemos atender, né, a intuição, a inspiração que a espiritualidade reserva para cada um de nós, no intuito de fazermos a nossa mudança, a nossa alteração de comportamento. É fácil? Não, não é fácil. Em hipótese alguma, seria até hipocrisia dizer para vocês que é muito fácil nós mudar. Se fosse tão fácil, né, todos nós já seríamos anjos, não é mesmo? Já teríamos asas e coisa e tal. Não somos assim. O ser humano, via de regra, somos contraditórios ainda. Por que nós somos contraditórios? Porque o mesmo ser humano que hoje pode estar aqui na sua frente, como estou falando hoje, falando das palavras de Jesus, eu posso amanhã ou depois ter uma crise nervosa e esquecer todas essas palavras que eu acabei de citar para vocês. Pode acontecer? Pode. Espero que não aconteça, naturalmente, né? Que eu tenha firmeza de conhecimento, que eu tenha motivação mais do que suficiente para não me deixar enredar por energias que possam me levar a um descontrole que possa ferir, magoar e por aí vai. Mas pode acontecer. Aqueles que estavam ao lado de Cristo, a exemplo, por exemplo, de Pedro, que era um homem, né, posso dizer, forte, né, mas também um pouco embrutecido, ele estava ao lado de Jesus e em um certo momento, quando Cristo pergunta a eles todos: o que falam as pessoas de mim? E cada um foi dizendo alguma coisa. Algumas pessoas, entre eles os apóstolos, falavam assim: olha, dizem que o Senhor é Elias que ficou de voltar. O que prova que eles também tinham algum conhecimento, mesmo que superficial, da reencarnação. Aí outro falou isso, outro falou aquilo, mas Pedro disse assim: tu és o filho de Deus. É isso que o Senhor é.
Jesus cumprimenta Pedro e dizendo assim: a luz se fez sobre você, porque foi a inspiração de meu Pai que chegou até ti para que você pudesse dizer isso com tamanha propriedade. Ponto para Pedro, mesmo? Um elogio de Cristo. Ponto para Pedro. Passado pouquíssimo tempo depois, quando Jesus já está lá no Monte das Oliveiras, que ele estava em preces, já sentindo que começava a chegar o seu momento de sacrifício, chegam soldados romanos, né, indicados por Judas naquele momento, que acreditava que se ele fizesse todo aquele movimento para levar os soldados a capturar o Cristo, ele, Cristo, convocaria os anjos, a espiritualidade, para combater aqueles romanos. Era isso que Judas acreditava. Ele não estava interessado nas tais 30 moedas de ouro que ficou consagrado, né, como um traidor. Ele achava verdadeiramente uma visão mais politizada do que religiosa, que ele poderia dar um impulso. Esse pode. Ele poderia dar um impulso a mais para que Jesus pudesse realmente ter aquilo, a postura que todo mundo esperava dele, ou seja, de um líder. Ele era um líder, ele é um líder, mas um líder no sentido espiritual, não militar, não político. E Judas não sabia, não entendia isso. A mesma coisa Pedro. Quando chegam os soldados, é famosa aquela cena em que Pedro pega uma espada e decepa uma orelha de um dos soldados. Eu pergunto para vocês, Pedro era aquele que sentiu a inspiração de Deus para dizer: Cristo, tu és o Filho de Deus. Poucas semanas depois, ele pega uma espada e corta a orelha de um soldado. Não é contraditório? E nós somos assim, ainda. Nós sentimos amor, sentimos carinho e muitas vezes nós sentimos raiva. Isso acontece. Felizmente, acredito que nenhum dos que estão aqui presentes teria a capacidade de fazer um movimento de agressão física ao seu semelhante. Mas a raiva, ainda, vez por outra, tem algum tipo de motivação. Quando nós nos damos conta desses sentimentos que ainda fazem parte do nosso ser, é o melhor momento das nossas vidas. Porque aquela pessoa que quer de fato mudar alguma coisa dentro de si, ela tem que reconhecer que aquele problema existe. Do contrário, não vai fazer nenhum tipo de alteração. Se eu não reconheço que, eventualmente, diante de certas situações, eu tenho raiva, se eu não admitir isso, como é que eu posso me propor a mudar? Eu preciso admitir isso para mim mesmo. Eu preciso encontrar, né, naquele momento, junto com a espiritualidade, junto com o Cristo, que pode ser em qualquer ambiente, não precisa exatamente estar aqui dentro da casa espírita, mas confessar a espiritualidade que eu sinto raiva. Eu preciso me curar desse momento, dessa situação. Aí entra a questão da saúde mental, como nós estávamos falando. Não significa que eu esteja sendo, de alguma forma, acometido de algum invasor na espiritualidade. Aquilo é meu. É um problema que eu criei, que ainda existe e que eventualmente se manifesta. Quando eu admito que eu tenho essa dificuldade, esse problema a vencer, então é o melhor momento da minha vida. Significa que no dia seguinte eu já estarei resolvido?
quisera fosse assim, mas nem sempre é. Mas é necessário que eu pense assim: hoje eu me propus a melhorar nesse ponto. Eu vou fazer o melhor de mim durante todo o dia para, no momento que alguma situação me for uma situação de provocação, seja qualquer for, seja no trânsito, seja no ambiente familiar, seja na rua, não importa. Eu vou conseguir parar 30 segundos para pedir a espiritualidade que me acalme, para que eu possa resolver aquela situação sem usar de agressão, de violência, ou quer que seja. 30 segundos que eu parar para respirar e nesse pequeno freio fazer uma oração, que muitas vezes a gente pensa que a oração tem que ser quilométrica, né? Que eu tenho que me colocar de joelhos para poder orar. Não. Pai, eu preciso de ajuda. É uma oração. Eu estou pedindo auxílio a Deus. Eu estou pedindo auxílio a Cristo. Pai, eu preciso da tua força. Preciso da tua ajuda. Ponto. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com André Luiz, quando ele estava lá, regresso à espiritualidade, que consta que ele passou lá cerca de 8 anos na espiritualidade, no umbral, sofrendo demais, tal. No momento que ele diz: eu preciso de ajuda, estou cansado, ao lado dele forma uma pleiade de irmãos que vêm a seu socorro. Aí ele ingenuamente pergunta assim: mas onde é que vocês estavam o tempo todo? Nós estávamos aqui, aguardando que você, né, se propusesse a mudar. Significa que André Luiz mudou da água para o vinho? Não, ele foi sendo trabalhado, e trabalho, e estudo, e dedicação. Não sei se ele está ainda no plano espiritual, se já reencarnou em alguma outra situação, mas aquele exemplo fica para todos nós, que nós podemos pedir auxílio e não há necessidade de uma oração quilométrica, cheia de emoção, de lágrimas, sabe? Não tem necessidade. Eu só tenho que admitir que eu tenho aquele problema, que eu preciso de ajuda, seja qualquer outro problema que seja. A minha mudança começa hoje. Eu tenho problema com a inveja, então eu tenho que admitir que eu tenho problema com a inveja. A partir do momento que eu admito isso também, eu começo a dar abertura à espiritualidade para que ela me ajude. Eu preciso ter esse movimento, ou seja, hoje, não esperar o amanhã. Aquele rapaz que o filho pródigo saiu em busca de aventuras e mais aventuras, no dia que ele percebeu o erro dele, que ele estava ali dando de alimento para os porcos, coisa que ele não tinha para comer, ele percebeu o erro dele. Ele podia ter ficado ali, inerte, constrangido, envergonhado, e não fazer nenhum movimento para poder se libertar daquele jugo. Ele agiu naquele momento. Não deixou para o amanhã ou para o futuro. Porque ele reconheceu o seu erro. E cada vez que nós reconhecemos o nosso erro, importa qual que seja, Deus não está ali para nos julgar de maneira nenhuma. Esse Deus que Jesus nos apresentou, de toda a mansuetude, ele não está ali para nos julgar. Ele está ali para nos acolher sempre. E espera que cada um de nós tenha essa consciência de poder reconhecer, sem martírios, sem constrangimentos, mas com consciência. Quando Santo Agostinho, hein?
ele passava essa receita para todos que eles, né, conversavam com ele. Ele falava assim que no final de cada dia ele fazia uma pequena listinha de tudo aquilo que ele tinha feito durante o dia, para saber até onde ele tinha melhorado, até onde ele falhou, se ele deu a atenção devida como era necessário para algum né, das pessoas que iam à igreja. Ele tinha essa preocupação. A maioria das pessoas deixa para fazer essa listinha no final do ano. Né? Final do ano, foi melhor aqui, não fui melhor lá, mas o ano que vem, o amanhã, eu vou melhorar. Aí faz uma lista de 10, 20 tópicos, dos quais nem 3 conseguem ser realizados no ano seguinte. Porque começa a criar uma ansiedade, né, uma busca de resolver tudo, e acaba não resolvendo nada. Porém, se nós fizéssemos, criássemos esse hábito, né, de rever, talvez não todo dia, porque talvez nós não tenhamos essa estatura moral para tanto, mas de rever, né, pelo menos uma vez por semana, ou cada 15 dias, o que que eu estou fazendo? Né? O que que eu estou melhorando nesse momento? Como é que as pessoas estão me vendo? Como é que eu estou me vendo? Aquilo que eu faço para o outro, se fosse feito para mim, eu ficaria em paz? Se a resposta for sim, então vamos em frente. Mas se de alguma forma essa própria pergunta me trouxer algum tipo de angústia, é porque aquilo que eu estou fazendo não é bom. Então por aí a gente já começa a ter algumas referências para a nossa mudança. Diz aqui Jesus: no amanhã talvez não tenhamos a mesma saúde. Isso consta, né, dos ensinamentos de Cristo. No amanhã talvez não tenhamos a mesma saúde. No amanhã talvez não registremos, talvez registremos outras situações como prioridades. Então aquilo que hoje deveria ser minha prioridade, como reforma, como mudança, eu vou protelando porque eu acho que existem outras coisas que devem ser melhor. Tudo bem, está tudo certo, porque nós temos chamado livre-arbítrio para isso. Mas nós temos que ter consciência que foram as nossas escolhas. Nós não podemos, de alguma forma, delegar algum tipo de responsabilidade ao outro por aquilo que cabe a nós. Ficaria muito fácil. Né? Então eu tive as minhas escolhas, tá tudo certo. Mas que nós saibamos ser responsáveis por aquilo que nós escolhemos. Eu não posso dizer, eu estou sofrendo algum tipo de assédio da espiritualidade. Tem um irmãozinho aqui que está ali, sabe, me envolvendo e tudo mais. Ele não vai fazer nada, aquele irmãozinho, daquilo que a gente não oferecer para ele. Ele não pode criar, por exemplo, em nós uma doença. Ele não pode, não tem como fazer isso. Mas ele pode potencializar aquilo que nós já temos. Se eu tenho um problema de estômago, por exemplo, talvez por questões de alimentação, uma alimentação inadequada, na presença desse irmão, né, porque é um irmão perante Deus, que está ali tentando nos envolver diante das nossas escolhas erradas, a energia que ele está emanando sobre nós pode potencializar aquilo que já é uma enfermidade constatada em nós. Então, se eu tenho um problema de estômago por conta de uma alimentação errada, a energia densa que aquele irmão estiver irradiando sobre nós vai potencializar aquela dor. Mas não porque ele criou aquela dor em nós. Ela já existia. Então eu tenho que fazer a minha, né, reforma mental, os meus propósitos têm que ser revisados para que esses tipos de influências não cheguem com tamanha facilidade. Porque esses irmãozinhos, como eu costumo dizer, embora muitas vezes eles tenham consciência
de que estão ali para fazer algum tipo de agressão, mas na grande maioria das vezes são irmãos que estão doentes tanto com aqueles que estão aqui encarnados. Por isso que se chama sintonia. Eles se aproximam daqueles que lhe parecem iguais. Então, para que isso não aconteça com tanta facilidade, cabe àquele que aqui está revisar seus pensamentos, né? Buscar, né, outros caminhos, buscar ser feliz, porque é possível ser feliz. Mesmo num mundo com tantas dificuldades, é possível ser feliz, porque é isso que Deus espera de nós. Ser feliz não significa dar gargalhadas e mais gargalhadas o tempo todo. Isso seria paranoia, né? Ser feliz significa estar em paz consigo mesmo, mesmo diante das dificuldades. Eu estou em paz. Existem problemas a serem resolvidos? Existem. Mas eu estou em paz comigo, porque eu entendi os motivos que me levaram a essa situação. Eu compreendi que a espiritualidade está aqui para me auxiliar. Eu compreendi o ensinamento de Jesus que pede que nós sejamos os nossos construtores. Então, isso faz com que eu me sinta em paz. E se eu estou em paz, eu estou feliz. Assim, simples assim. Bom, a paz que hoje nós estamos sentindo, eu espero que perdure pelos próximos dias. É isso que eu desejo a vocês, é isso que eu desejo a toda a casa que nos recebe com tanto carinho. É isso que eu desejo para mim também, que estejamos em paz, conscientes, superando um problema após o outro, porque esses problemas não são castigos, são situações que muitas vezes nós provocamos ou foram colocados à nossa frente para nos fazer crescer. Só isso. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, querido. Obrigado pelas palavras. Creio que esclareceu bastante a nós aí, né? Levar o nosso momento de reflexão, que é muito importante. Importante é escutarmos, refletirmos e colocar em prática. Certo? Então, depois de muito recebermos, né? É o momento de retribuirmos. Então vamos, fechando os nossos olhos do plano físico, unindo os nossos pensamentos e elevando-os a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido. Vamos abrir os nossos corações e vamos doar os nossos melhores sentimentos, nossas melhores energias, que elas possam ser orientadas pelos companheiros de espiritualidade, levando esse reconforto a todos os que estão necessitados. Por todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram em momentos de desespero, para que tenham seus corações apaziguados. Por todos que se acham injustiçados, que recebam a justiça conforme merecimento e a necessidade. Por todos os lares em que conflitos se desenvolvam, para que possam ser, através do diálogo, ser acalmados e reconciliados. Por todos aqueles, Senhor, que levam Tua palavra a todos os necessitados, que não esmoreçam ante as dificuldades e continuem nessa jornada. Por todos, Senhor, que trabalham em benefício do próximo, que continuem abnegados que são, atendendo aos necessitados. E agradecido, Senhor, por essas oportunidades, nós pedimos a Tua bênção. Nós pedimos que possamos, Senhor, fazer o nosso melhor, não importando a quem e nem como, mas fazendo o nosso melhor, pois somos Teus filhos, Pai, e temos o Teu exemplo a ser seguido. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E agradecidos mais uma vez a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos bons amigos da espiritualidade,
Nós agradecemos pela oportunidade que nos foi apresentada nessa manhã, essa manhã de estudo, de aprendizado, e que possamos, Senhor, retornar a esta casa na próxima semana para a continuação desses estudos. Obrigado, que assim seja, graças a Deus. É isso. Então agradeço aos companheiros da internet que nos acompanharam aí, fervorosos, né? Um bom domingo, uma boa semana. E que possamos estar reunidos na próxima semana, se Deus quiser. E a todos nós vamos aguardar agora a orientação para receber os passes, tá bom? Um beijo no coração. Nada acontece sem que Deus queira, Ele está sempre no poder. Então, um beijo grande e até a próxima semana, se Deus quiser.